equilíbrio nesse sentido. Quero lembrar o que eu estou dizendo para muita gente aqui, inclusive fora do ar, em reunião de bastidores, e eu, como não tenho lado, não tenho compromisso em torcida para um lado ou para o outro, eu posso dizer claramente para vocês que os HIMARS, estou vendo perguntas aqui, e que os HIMARS que estão sendo utilizados pelos ucranianos agora, na realidade é um sistema de lançamento de foguetes, né? Tem sido muito utilizado para atacar as concentrações de tropas russas e os postos de comando russos. Os HIMARS estão fazendo algum estrago nas forças russas, tá? Então, eu quero dizer que enquanto os Estados Unidos se preparam para enviar novos carregamentos de munição para a Ucrânia, esse sistema avançado de foguetes HIMARS está fazendo algum estrago nas forças russas. A desproporção de força é muito grande, os russos contam com 40 vezes mais peças de artilharia, cerca de 20 vezes mais munição, com todo o apoio que a OTAN dá à Ucrânia. Os russos estão avançando no Donbás, estão muito próximos de conquistar completamente Lysychansk, conquistaram Severodonetsk recentemente, devem cercar as tropas ucranianas no Donbás, mas, como a gente não tem compromisso com propaganda, isso é uma alegria muito grande que a gente tem aqui, a gente não tem compromisso com propaganda. Então, eu posso dizer para vocês muito claramente que esses HIMARS estão fazendo algum estrago nas fileiras das tropas russas, em postos de comando e controle e também concentrações de blindados. Esta é uma informação que, na realidade, ela não vai trazer nada de bom, porque os ucranianos não vão conseguir reverter a vantagem que os russos têm com os HIMARS, mas eles vão provocar reações cada vez maiores dos russos utilizando esses sistemas de mísseis que são bastante destrutivos. E um dos motivos pelos quais os russos abandonaram a Ilha das Cobras decorre da utilização desses HIMARS, tá? Decorre, tá? A Giovana está me perguntando sobre uma notícia de cúpula russa na Bielorrússia ou na Belarus que eu postei no Telegram, se é grave, o que significa. Olha, eu acho que existe é muito oportuna a sua pergunta, porque existe uma situação em relação a idas e vindas do governo lituano, que está sendo utilizado por partes importantes desse conflito, os britânicos, que estão muito próximos do governo da Lituânia, e que tendem a pressionar os lituanos para que os lituanos entrem numa situação de conflito com os russos, talvez para provocar uma reação russa contra a Lituânia, e aí a Lituânia eventualmente evocar o artigo 5º da OTAN, e nesse sentido passar para uma ação de expansão desse conflito. Conflito que não acaba cedo, conflito que vai demorar muito para acabar. Esse conflito vai muito longe, gente. Esse conflito vai muito longe. Está muito claro, nós vimos a cúpula da OTAN ontem, anteontem, realizada em Madrid, e está muito claro que a OTAN quer um processo de controle político da Federação Russa. E esse controle político da Federação Russa vai ser muito difícil de ser obtido militarmente se não houver nenhum tipo de alteração no panorama político interno da Rússia. A OTAN não tem condição no campo de batalha, subsidiando os ucranianos numa guerra convencional, sem as botas no terreno, modificar esse cenário. Eu vejo dessa forma. Então, quer dizer, coloco muito claramente, não acredito na versão russa de que eles abandonaram a Ilha das Cobras por um ato de bondade, também não acredito na versão ucraniana que expulsaram os russos da Ilha das Cobras, acho que os russos saíram de lá porque estavam numa posição, num terreno muito pequeno, e inútil sob o ponto de vista logístico em relação às baixas que acabava ocasionando, e nesse sentido eu vejo muito claramente que ali foi uma decisão estratégica. O conflito não será resolvido no curto prazo, E a Ucrânia, para aqueles que estão insistindo no chat, perguntar o que a Ucrânia deveria fazer, a Ucrânia deveria ter uma posição desde sempre, ao meu ver, independente em relação àqueles que utilizaram os ucranianos, o governo ucraniano, as revoluções coloridas que foram realizadas ali. Aliás, a questão não é só o Maidan, tá? A questão não é só o Maidan. Desde o final da União Soviética, eu estava vendo outro dia uma documentação bastante importante nesse sentido,
Lá em 1991, quando houve a dissolução da União Soviética, houve uma tentativa de estabelecimento de uma sucessão com a comunidade de estados independentes, que em alguma medida foi frustrada a partir de gestos que foram realizados em Kiev por unidades do exército ucraniano, que eram, na realidade, ainda muito incipientes no que diz respeito à sucessão do desmembramento soviético, e que já operavam junto com os Estados Unidos. Já operavam junto com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. Não é tão inocente a coisa como algumas pessoas estão colocando, que os russos ingressaram no território ucraniano, os ucranianos têm que defender a casa e tudo mais. Os ucranianos estão sendo utilizados desde muito como uma peça no tabuleiro de xadrez para mitigar, para provocar, para diminuir o poder da Rússia. E a doutrina militar dos Estados Unidos, passando aí por Abramovich, passando aí por Madeleine Albright, por Hillary Clinton, passando por todos esses governos, desde o final do governo Carter, é uma política que tende ao constrangimento, que tende ao ataque à antiga União Soviética e depois à Rússia, em decorrência da possibilidade, a grande sacada, gente, eu vejo muita coisa sob o ponto de vista das relações econômicas também. A grande sacada é que a Rússia vendendo gás e petróleo para a Alemanha, a Rússia chegando perto demais da Alemanha, descontentou muito os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Quer dizer, essa possível aliança entre a Rússia e a Alemanha, eu quero lembrar que quando a Alemanha, na realidade, em 1989, quando cai o Muro de Berlim, o governo dos Estados Unidos propõe à União Soviética, ainda era União Soviética, que retirasse as 24 divisões do exército soviético da Alemanha Oriental, com o compromisso de que a OTAN não se expandiria. Se expandiu. A OTAN se expandiu enormemente. E essa expansão da OTAN, ela acabou gerando, em algum momento, uma reação da Federação Russa. O objetivo dos Estados Unidos, para aqueles que estão chegando hoje, ontem eu comentei, eu tenho farto material nesse sentido, farto material de pesquisa, muitos livros, muita documentação, muitos depoimentos, inclusive de fontes que conhecem de perto essa realidade. O objetivo dos Estados Unidos, na realidade, era dividir o território russo em três. Então, para dividir o território russo em três, naturalmente seria necessário frustrar qualquer tipo de Estado nacional forte dentro da Rússia. E a política, desde a Segunda Guerra Fria, nós vivemos hoje a terceira, mas desde a Segunda Guerra Fria dos Estados Unidos, era que os Estados nacionais tivessem seus poderes diminuídos ou relativizados. Uma outra coisa que aconteceu e que eu acho que é muito importante dentro desse contexto é nós observarmos que o que precedeu o ataque à Líbia não foi só a ida do Muammar Gaddafi para a tentativa de comandar um mercado africano, vender petróleo em euro. Não, eu acho que a coisa foi muito além disso, porque os senhores vão de se lembrar que o presidente Putin foi a Trípoli, capital da Líbia, conversar com o líder Muammar Gaddafi e fez ali muitos contratos de gás e de petróleo, isso antes de 2011, ainda no começo do século, né? Assim que o Putin começa, de alguma forma, a ter algum poder mais efetivo em relação ao aumento do preço de commodities, à reacomodação do Estado russo, inclusive a Rússia readquirindo manche na Gazprom e tudo mais, ele, inclusive, perdoou uma dívida de 4,5 bilhões do governo líbio. Naquele momento, os Estados Unidos decidiram que era necessário eliminar qualquer tipo de Estado nacional dentro da Líbia. Quer dizer, o problema não foi só destruir a Líbia, o problema era atacar os Estados nacionais. O que a gente está falando, pessoal, aí todos os dias, que existe um conflito entre globalistas que, de alguma forma, tentam impor os interesses de setores oligopolizados e Estados nacionais, é fundamentalmente marcado por uma postura que vem desde o final do governo Carter, passa pela intervenção humanitária dos Clintons, passa pelos Bush pai, Bush filho, pelo governo Reagan nos Estados Unidos, né, depois do governo Carter, que é uma política que, na realidade, carrega consigo a ideia do privilégio desses setores oligopolizados para o enfraquecimento dos Estados nacionais. Primeiro, com produção na Primeira Guerra Fria. Depois, com a ascensão e o fluxo dos capitais concentrados entre Washington e Londres, como maneira de, através dos capitais especulativos, atacar
os interesses dos Estados nacionais. Eu lembro que nas grandes crises que aconteceram, inclusive na Ásia, o Japão propôs um tipo de associação que seria concorrente ao Fundo Monetário Internacional, mas que teria uma cara asiática. O Washington não permitiu. Então, o Antônio Carlos Botelho está lembrando do Afeganistão. Eu quero dizer que no Afeganistão, Antônio Carlos, a coisa é muito mais grave, porque os talibãs, eles estavam, antes do September 11, negociando com os Estados Unidos a possibilidade da construção de caminhos, de gasodutos, de oleodutos entre ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, o Afeganistão e o Paquistão. E, muitas vezes, dentro destas viagens, dentro dessas delegações do Talibã, que estavam indo aos Estados Unidos, o destino mais facilmente encontrado era o Texas e as petrolíferas. Então, a gente sabe de muita coisa. O Japão e a Alemanha, Diego Nunes, eu diria, tá? Como resultado da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, na realidade, a gente sempre dá, Thales, um título à live para, de alguma forma, dar fazer uma chamada, né? Essa questão dos cidadãos britânicos, esses cidadãos britânicos que estariam também aí à mercê, ou teriam como possível destino o mesmo veredito que os outros cidadãos britânicos encontraram dias atrás, que é a possibilidade da pena de